Pós-graduação em Engenharia de Minas, Teorias de Gigagem e Funcionamento do GIG de Denver. Aluno Thiago Garcia Machado, tutora doutora Jordana. A gingagem ela é composta de quê? Corresponde à operação unitária de beneficiamento mais antiga e mais barata, então é a mais utilizada. A prática do seu princípio de funcionamento data de cerca de 400 anos atrás, sendo a técnica objetivo de constante desenvolvimento, segundo Chaves e Chaves. Princípio de funcionamento. Como que ela funciona? Qual que é o seu princípio? A operação de gingagem consiste em uma separação hidráulica de acordo com a expansão e contração do leito de partículas pelo movimento do pulso da água. Resultado obtido corresponde à estratificação do leito, isto é, a separação das partículas em camadas de diferentes densidades, crescente delas ao topo até a base. Aí está uma demonstração de como que é. É um pulso d'água, aonde vocês vão vendo que o material mais pesado vai ficando, o mais fino e mais denso ele vai se concentrando e descendo. Vamos passar que vocês vão para frente, que vocês vão entender um pouquinho melhor, vai ter uma explicação melhor. O princípio de funcionamento do GIG pode ser ilustrado através do uso de uma peneira de laboratório com certa quantidade de minerais heterogêneos sobre a mesma. Através da imensão da peneira no interior de um balde, quando você afunda essa peneira no interior de balde com água oscilando em movimentos verticais, resultará na separação de partículas, em forma que as maiores e as mais densas se dispõem primeiro, enquanto as partículas menores e leves depositam-se no topo. Os gigs comerciais realizam a mesma operação, entretanto, em grande escala. Então, para entender que é um mecanismo mais simples, por isso que ele já é o mais utilizado. O jingle é alimentado para uma de suas extremidades. A água presente da polpa, que é a água presente que vem junto com esses minerais de alimentação, é chamado de água hidráulica e possui a função de transportar o minério através do equipamento. Já a água injetada para acertar o ciclo do Jing é chamado de água Holt, água de fundo. Os efeitos que contribuem para a estratificação no jingle são classificados por queda retardada, aceleração diferencial no início da queda e consolidação intersticial no fim da queda. Isso a gente vai ver também para frente cada um desses modelos aí que a gente está falando. A classificação por queda retardada, que é o que a gente falou, ocorre no momento em que as partículas de sedimentos chocam-se uma com as outras, alterando o regime da queda livre. Através desse mecanismo, as partículas maiores e mais pesadas irão depositar primeiro e as menores e mais leves acima delas depois, conforme a figura, como vocês podem ver, as partículas aqui todas iguais, aí depois como elas são as mais densas e mais pesadas, elas vão no fundo e as outras menos vão ficando em cima, partículas mais leves, conforme o desenho está aqui. Aceleração, que é o outro modelo, aceleração diferencial. No início da queda, ocorre porque as partículas estão em constante aceleração e desaceleração, já que as partículas imersas em meio fluido esteja sujeita, além do seu peso, a uma aceleração devido à massa do líquido deslocado, que é um empuxo, a sua resistência do meio ao movimento da partícula, como apresentado na figura. Pode-se verificar que esse mecanismo depende da densidade da partícula. Então, você pode ver que as partículas mais densas, as partículas vão afundam e as partículas mais leves, elas ficam por cima. Agora vamos aqui. Essa é a outra etapa, que é a consolidação intersticial, observada no fim da queda, ocorre devido a diferentes partículas. Não percorre a mesma distância. Existe um espaço de tempo em que as partículas pequenas depositam sobre o leito das partículas grossas e posteriormente depositam-se no
interstício entre as partículas grossas, conforme mostrado na figura. Portanto, é possível verificar a evolução do mecanismo durante a estratificação no leito. Na operação de gingagem, enquanto o leito está expandido, a estratificação é essencialmente controlada por sedimentação retardada, sendo modificada por aceleração diferencial. Durante a compactação do leito, gente, ali ficou junto, mas está errado. A estratificação passa a ser controlada pela consolidação intersticial, como vocês podem ver aqui. No início, as partículas tudo junto, aí vem para a aceleração diferencial que a gente já tinha conversado, falou antes, que vai as partículas densas. Aqui a sedimentação retardada, que vai com o tempo, vai devagarzinho. E a consolidação, aí você já vê as partículas mais densas no fundo, as mais leves em cima. Para aumentar a eficiência da separação de jingle, é comum ser empregada várias câmeras em um só equipamento, cada qual uma regulagem de pulsão diferente, de acordo com os ciclos de pulsão da água também. Então eles colocam quanto mais, vai ter um benefício melhor, e pulsões de ciclo de águas diferentes, vão mudando as pulsões. O minério se separa em 3 camadas. Partículas leves por cima, como a gente já foi mostrado, as médias no meio e as pesadas por debaixo. Para minerais de granulometria menor, o mineral pesado atravessa o cirvo, sendo descarregado no fundo do jigle. Porém, para minerais de granulometria grosseira, torna-se necessário a regulagem da posição do septo de separação, de modo que o produto leve corra sobre o septo e o produto pesado descarregue por baixo dele. Da mesma forma como o aumento da taxa de alimentação, maior vazão da arca será necessário uma vez que as partículas se sedimentarem mais rapidamente. As partículas de camada de fundo devem ser densas, como já foi mostrado, o suficiente para depositar no fundo do cirvo, e leves o suficiente para dilatar durante a impulsão. Então, durante a impulsão da água, ela tem que ser leve o suficiente para que haja aquela pulsão dentro do jigle, já que a camada de fundo controla a taxa com que as partículas finas e densas conseguem penetrar e percolar através do leito e do cirvo em direção ao fundo da arca. O tamanho deve ser uniforme e maior que a abertura do cirvo. Então, o tamanho tem que ser uniforme e maior que a abertura do cirvo, de forma a permitir que a consolidação intersticial, em geral, quanto mais densa e mais espessa for a camada de leito, menor será a recuperação do produto denso e maior será a perda de partículas grossas no produto leve. Aqui a gente vai falar sobre o jigle de Denver. Possui 2 câmeras, sendo que a cada possui um diafragma para movimentação da água. O mecanismo responsável pela pulsão consiste em uma biela, que é um eixo, que realiza um movimento alternativo vertical, dada por eixo excêntrico, o qual atua sobre um diafragma de borracha. Então, gente, é o que vocês estão vendo aqui. Olha, o material, aí a água vai fazendo o movimento, empurra abaixo, empurra abaixo. Com isso ele vai expelindo as partículas e as partículas mais densas vai indo para o leito. E as maiores, mais fortes, as partículas já que não tem essa necessidade vão se retirando do sistema. Este jigle de cirvo fixo e aberto emprega um diafragma. O produto denso é extraído no fundo do compartimento, conforme foi mostrado. Na parte superior do compartimento encontra-se um mecanismo que gera pulsação de um lado ao outro do leito e o cirvo. O mecanismo responsável pela pulsação consiste em uma biela que realiza movimento alternativo vertical, dando-se por um eixo excêntrico, o qual atua sobre o diafragma de borracha, como vocês viram lá. A forma de um U
da arca dos Gigles, Haas e Denver, resulta na ocupação de uma parte significativa da área dos aparelhos pelo mecanismo responsável pela pulsação dos Gigles pan-americanos, Renner e Bandelario. O mecanismo responsável pela pulsação é posicionado abaixo do comprimento de Gigle, permitindo uma melhor utilização do espaço e de piso da usina. Fim da apresentação.